graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que vão estar com vocês em mais um Café com Jesus, que venham compartilhar a Palavra de Deus. Vamos juntos meditar na Palavra. Eu estou aqui para inspirar você a fazer devocional. Tire um momento do seu dia, leia a Bíblia, pelo menos um capítulo por dia. Estude essa Palavra, se aprofunde na Palavra do Senhor. E tire um momento de oração, de conversa com o Pai, porque a oração é uma conversa. Quero pedir a você que se inscreva, deixe seu like, curta, comenta, compartilha, e você estará me ajudando a semear a palavra. Quando você compartilha, você está sendo um missionário e está também levando a palavra do Senhor, esta semente poderosa, que Deus dará o crescimento. Nós temos apenas que fazer a nossa parte, e eu estou aqui fazendo a minha, e eu creio que você também fará a sua. Amém? Então, quero compartilhar com vocês hoje Lucas capítulo 1, alguns versículos, e eu queria destacar aqui o que me chamou a atenção neste capítulo. É um capítulo muito longo, de 80 versículos, eu vou ler alguns e vou falar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, quero compartilhar com você. E Lucas 1, versículo 8, vai dizer assim, Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer, de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor, e ele nunca tomará vinho e nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Aleluia. Nessa palavra nós vemos aqui o sacerdote Zacarias. Ele e sua esposa já eram idosos, Ela não tinha filhos. Naquele tempo, uma mulher não ter filhos era motivo de vergonha. Então nós vemos aqui Zacarias, sacerdote, ali no templo. E aí o anjo Gabriel aparece a ele e ele fala ali, sua oração foi ouvida, Zacarias, Sua mulher Isabel terá um filho, na velhice. Isabel ficaria grávida. Ele fica assustado, a palavra diz, e ali Isabel fica grávida, de João Batista, que seria aquele, como diz a palavra, que iria preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus. E eu quero ler mais um pouco à frente, irmãos, e eu já explico qual foi a parte que foi desse texto que me chamou a atenção, o nascimento de Jesus. No versículo 26, também no capítulo 1, diz assim, No 6º mês, Deus envia o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, uma virgem prometida a casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Mas ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Aleluia. E ali nós também vemos, Maria, que era prima de Isabel, também, depois de 6 meses, o anjo a visita e fala que ela está grávida, E que dentro do seu ventre ela ia carregar Jesus. Que Jesus, o Filho do Altíssimo, estava dentro do seu ventre, aquela mulher virgem fica grávida. Mas o que me chamou a atenção nessa palavra que é bem conhecida, Lucas 1 fala do nascimento de Jesus,
de João Batista também. Eu já preguei sobre isso aqui nos devocionais. Mas hoje, como a palavra de Deus ela se renova, né? E a gente pode ler várias vezes o mesmo capítulo e Deus vai falar com a gente de formas diferentes. E o que Deus falou comigo nessa palavra foi sobre o nascimento dessas crianças. Como Deus tem um propósito com o nascimento de cada criança. Nós vemos aqui João Batista, nós vemos Jesus, crianças que foram colocadas dentro do ventre dessas mulheres com um propósito, né? Essas crianças já viriam à terra com um grande propósito. Isso que o Senhor ministrou no meu coração, cada criança, cada filho que o Senhor nos dá, né? Cada criança que é colocada dentro do nosso ventre, né? É por um propósito, tem um propósito com a vida de cada criança, sabe? Deus tem grandes projetos e propósitos com a vida dessa criança. E o Senhor nos confia cada uma dessas crianças. O Senhor confia ali João Batista, a Isabel e a Zacarias. O Senhor confia Jesus, a Maria e a José, né? E nós sabemos que os nossos filhos não são nossos, né? Deus coloca em nossas mãos essas crianças nossos que estão conosco, mas pertence a Deus e que um dia Ele irá nos perguntar o que nós fizemos da vida dessas crianças. Será que a gente tem ensinado o caminho do Senhor? Será que a gente tem botado essas crianças num bom caminho, né? Mostrado, instruído com amor e correção, né? Porque a palavra diz que nós devemos corrigir sim os nossos filhos, porque isso é amor, Deus faz isso conosco. E nós vimos aqui que Deus tinha grandes projetos para a vida dessas crianças, né? Jesus, João Batista queria crescer e ali preparar, né, o caminho para a chegada de Jesus. Então eu fiquei pensando muito, sabe, sobre essa palavra. O Senhor ministrou muito no meu coração, porque eu tenho 3 filhos e eu sei que Deus colocou 3 crianças na minha vida porque Deus tem um propósito com a vida deles, sabe? Deus tem um caminho para essas crianças, projetos para serem cumpridos na vida dessa criança, e eles estão nas minhas mãos, né? Ele me deu nas minhas mãos para eu administrar, né? Isso, e é muito interessante isso, sabe? Cada criança que vem ao mundo, cada criança que é colocada já dentro do ventre da sua mãe, Deus já tem um grande propósito com a vida delas. A gente agora está vivendo agora essa parte do governo, né, que quer aprovar ou não a questão do aborto. Eu nem sei como anda essa questão, porque eu não pesquisei mais sobre isso, não vi notícia mais sobre isso, mas a gente vê que o quanto, né, existe uma influência maligna sobre a vida das crianças, porque essas crianças, quando é colocada dentro do nosso ventre uma criança, ela já tem um propósito. E aí vem, né, essa questão aí de querer tirar a vida de uma criança dentro do ventre da sua mãe, né, ser colocada aí a questão do aborto, né, de tirar a vida dessas crianças, algo que é proibido perante a lei de Deus. Isso é um pecado muito grande, né, que Deus não se agrada disso, mas porque Deus tem grandes projetos e propósito com a vida de cada criança que é colocada dentro do ventre da sua mãe. Deus quer fazer grandes coisas e nós vemos isso nessa palavra, né? Deus tinha um grande propósito com a vida de João Batista, Deus tinha um grande propósito com a vida de Jesus, Deus tinha um grande propósito com a minha vida quando Ele me colocou no ventre da minha mãe, e hoje eu estou aqui, né, levando a palavra, a boa semente do Senhor, né, alcançando vidas. Através da palavra estou levando a poderosa palavra para inspirar pessoas, ajudar pessoas a lerem a Bíblia, assim, buscarem mais ao Senhor, de estarem mais achegadas a Deus, né? Deus tem propósito com a sua vida, Deus tem propósito com a vida dos seus filhos. Cada criança tem um propósito e Deus tem grandes projetos, isso que Deus ministrou ao meu coração. E também mais à frente nós vemos aqui, né, depois do nascimento de João Batista, no versículo 67 ao versículo 80, nós vemos aqui o cântico de Zacarias, né? Nós vemos aqui que fala assim, o seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. E aqui Zacarias profetiza, né? Aqui tem se você tiver uma Bíblia na sua casa, você leia o capítulo inteiro de Lucas, que é muito maravilhoso e muito rico. São 80 versículos, né? E aqui Zacarias começa a louvar ao nome de Deus, ao nome do Senhor, e também a profetizar sobre a vida do seu filho João Batista.
Isso ministrou demais ao meu coração, que nós devemos, como pais, profetizar bênção sobre a vida dos nossos filhos. Nós devemos profetizar sobre a vida dos nossos filhos. E o que é profetizar? É trazer à existência aquilo que ainda não existe. Eu começar a declarar palavras abençoadas sobre a vida dos meus filhos, crendo pela fé que vai acontecer, né? Os meus filhos, o Senhor colocou em minhas mãos, eles têm propósito na vida deles, Deus tem grande projeto, Deus tem propósito, meus filhos serão usados para a honra e glória do nome do Senhor, meus filhos são motivo de bênção, meus filhos são motivos de honra, meus filhos não foram criados para vergonha, meus filhos não foram criados para coisas ruins, mas sim para coisas boas e para a honra e glória do nome do Senhor. E são instrumentos usados nas mãos de Deus. Nós devemos, como pais, profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Foi isso que, através dessa palavra, o Senhor ministrou o nosso coração. Possamos ministrar, profetizar coisas boas. Eu sei que, como mãe, como pai, às vezes a gente passa uns perrengues, né? Quase todo dia, né? Porque a gente está instruindo o filho, a gente fala certo, eles, mesmo a gente ensinando, eles fazem o errado, mas eles estão em aprendizagem. Muitas vezes tira um pouco da nossa paciência, nos tira um pouco do sério. Nós temos que manter a calma e não jamais usar a nossa boca para amaldiçoar os nossos filhos e jamais usar a nossa boca para declarar palavras que possam nos trazer maldição para a vida deles. Mas temos que declarar bênçãos, né, e palavras de bênção, e profetizar é trazer à existência aquilo que ainda não existe, né? Nós devemos abrir a nossa boca para abençoar os nossos filhos. Por mais que muitas das vezes nós não vejamos, não estejamos vendo aquilo que nós desejamos para a vida deles, mas a gente profetiza. Porque a palavra fala lá em Ezequiel 37 que Deus manda profetizar sobre aquele vale de ossos secos. Então que a gente venha profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Que aquilo que ainda não existe, o Senhor trará à existência. Pelo poder da fé, né, no nosso Deus, que Ele pode fazer todas as coisas, porque para Deus nada é impossível. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, falado grandemente ao seu coração. É um capítulo muito rico, muito maravilhoso. Existem várias coisas a serem meditadas nesse capítulo, então eu quero inspirar você a ler o capítulo 1 de Lucas, né? Esse capítulo completo que fala Lucas, aquele que é o autor desse evangelho, né? Ele era um médico e mensageiro de Jesus Cristo. Ele vai ali e começa a estudar sobre a vida de Jesus, né? Lucas, ele estudou sobre Jesus e ali ele fez pesquisas, né? E através como fala no começo do capítulo aqui, que ele decide escrever um relatório ordenado, né? E Teófilo, que está descrito aqui nos primeiros versículos, foi aquele que financiou e ajudou a Lucas para ele poder estar fazendo esse estudo, né? E aqui falando, né, dos ensinamentos, de tudo aquilo que Jesus fez. Eu espero que essa palavra tenha abençoado você, que inspire você a ler a Bíblia, né? Tirar um momento de leitura e estudo da palavra do Senhor. E juntos vamos estar aqui crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir. Deus abençoe.